O título da mensagem de hoje é: quem é livre, cresce. Quem é livre o quê? Cresce. Lucas 22, verso 31, está escrito assim: então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês. Como que? Como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça quem? Fortaleça quem? Seus irmãos. Presta atenção que a gente fala muito de algumas partes desses versículos que lemos, mas às vezes não nos aprofundamos no todo. Jesus está falando com Simão Pedro, e ele diz: Simão, Simão, Satanás, põe para mim o 31 por favor, pediu para peneirar quem que está escrito aí? Lê para mim, quem? O ataque do diabo era específico e exclusivo sobre Pedro? Não. Mas quantas vezes você falou assim: Jesus intercedeu por Pedro? Verdade. Mas Pedro não foi o único atacado. No nosso dia a dia nós não somos os únicos que estão sendo atacados. A Bíblia diz que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar todos os dias. Isso não é exclusividade minha porque sou o pastor, não é exclusividade da Cida porque é do Ministério de Intercessão, é com todos. Agora, por que Jesus vem falar com Pedro, que intercedeu especificamente por ele, Elô, e não por todos, Vitinho? Por que Jesus não disse: eu roguei por todos vocês, para que ninguém desfaleça na fé? Porque existe uma informação que o céu tem a meu e a seu respeito que o inferno não tem. Não, eu vou dizer de novo, isso aqui me fez vibrar hoje meditando. Existem informações que o céu tem a meu e a seu respeito que o inferno não tem. Deus não deixa o inferno saber dessas informações. Deus tem uma visão de onde Ele quer me levar, de aquilo que Ele tem para fazer na minha vida e através de mim, que o diabo não sabe. Por isso, a gente ficou tanto tempo em Provérbios 4,18. Você lembra o que está escrito lá, Zé? Mas a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais. E estratégia de Deus, diga comigo: estratégia de Deus. Deus não faz de uma vez: a Jennifer vai ser tal coisa, porque o coração dela pode ensoberbecer e o diabo já vai ter o plano completo. Então o que Deus faz? Vai chamando Jennifer, faz igual Abraão. O que? Anda na minha presença e ser perfeito. Quando Deus disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito, Abraão tinha pisado na bola. Abraão, que foi um homem que, quando Deus fala em Gênesis 12, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, Abraão já começa pisando na bola. Porque quando você lê lá o texto, põe aí Gênesis 12, vai. É tudo diferente de manhã, porque eu não estou preso a nenhum ritual, estou preso na palavra. Amém? Gênesis 12, 1 diz assim, ó. Gênesis 12, 1. Gênesis 12, 1. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de quem? E vá à terra que eu lhe mostrarei. O verso 2 diz: farei de você uma grande nação, abençoarei e o tornarei. Deus não terá um problema em tornar ninguém famoso, desde que seja Ele tornando para a glória dEle. O problema é quando alguém quer ser famoso para a vaidade própria. E você será uma bênção para outros. Diga: Deus faz alguém famoso com o propósito de exaltar o nome dEle e ser uma bênção para outros. É isso. Amar a Deus, eu aponto para Ele toda a fama, toda a conquista, e abençoo o meu próximo com a mim mesmo. O verso 3 vai dizer assim, ó: abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, por meio de você todas as famílias da terra serão o quê? É mais ou menos Deus dizendo assim, ó: é eu e você. Quem vier contra, tem que encarar nós dois. Gente, Deus falando isso aí. Quem é que gosta de futebol? Imagina se você vai jogar futsal e o Falcão diz assim: eu e você contra. Fala, nem importa contra quem. Se o Falcão está no meu time, está resolvido o jogo. Só que nós estamos falando de Deus. Não tem, se Deus está do meu lado, não tem como dar errado. Mas não significa que vai ser do jeito que eu quero.
ou como eu penso. Por isso anda. Deus vai falar para Abraão, anda na minha presença, ser perfeito, cuidado. O verso 4 vai dizer assim, o 4. Então Abraão partiu como o Senhor o havia instruído. Opa. Aí depois do como o Senhor tinha instruído, tem o quê? Não. O que tem, gente? Professora Suelen, me ajuda. Tem uma vírgula. Pastor, eu não sabia da irmã vírgula, ela também foi. Ela era o quê do Abraão? A irmã vírgula. A irmã vírgula quer dizer que Deus para e respira e fala, ei. E partiu Abraão como Deus havia instruído. Respira. E o Ló foi com ele, né? Não está assim. Abraão partiu, o Ló foi com ele como Deus havia instruído. Você percebe que o Ló está fora, está desalinhado. Porque no verso 2, Deus falou assim, inclusive a família do seu pai, poxa, mas coitado do Ló. Sim, coitado do Ló, que virou uma confusão depois entre ele e Abraão, e virou confusão aí que não acaba mais. Ei, Abraão é patriarca da fé, é um exemplo, uma referência, mas como eu e você, está sujeito a erros, nós erramos, amém? Mas não significa que a gente precisa desistir, nem parar, continua, se levanta, vai adiante, persevera. Abraão partiu como o Senhor havia instruído e Ló foi com ele. Depois você vai ver que a guerra que acontece dentro da casa de Abraão, que o pior tipo de guerra e conflito que pode acontecer, não é alguém de fora nos atacar, é quando o conflito é dentro de casa. Gente, quem de nós nunca teve um dia difícil, quando chega em casa recebe aquele abraço gostoso do cônjuge, dos filhos, dos pais, dos irmãos? Porque eu acredito de todo o meu coração que tem irmão que ainda se abraça. É minha fé pelo jeito. Saiu um amém. Nem a Jenny diminuiu o tom ali no teclado, Sandrinha. Sandrinha vai pôr ela e o Thiago de pensamento. Eu vou pôr a camiseta da amizade. Sabe aquela camiseta grande, Sandrinha, que você falou que tem aí? Põe os dois juntos para orar. Gente, a gente precisa entender que quando a gente tem um dia difícil e chega em casa, a gente recebe apoio, acolhimento. Cada um saiu para um lado, ou um ficou em casa, não importa. Olha, o dia foi difícil, o meu também, mas Deus é com a gente, vamos orar aqui, eu te amo, eu estou com você. Quantas vezes eu chego no Rogerinho, no Israel, vem aqui, dá um abraço no papai. E eu sou, cada um é de um jeito, a pastora é mais na dela nisso aí, mas está cada dia mais carinhosa. Agora vai girando menina, né, gente? Tem hora que ela vem assim, ela fala, o que foi, filha? Ela falou, me dá um abraço. Falou, opa, do nada. Mas, Israel, abraça aqui o papai, ele abraça. Hoje à tarde eu falei, Israel, ele falou o quê? Quando ele era menorzinho eu provocava ele, gostava de irritar ele. Ele falava, Israel, aí falava o quê? Aí eu não falava nada. Israel, aí ele que? Aí eu não falava nada. Israel, que? Aí ele ficava nervoso. Eu fazia só para... Agora não, ele é ligeiro. Se eu chamar ele 2 vezes, Israel, que? Aí eu não falo nada. Ele, Israel, aí ele fala, que? Aí eu não falo nada. Eu falo, Israel, aí ele fala, eu te amo, papai. Pronto. É sobre isso que eu estou falando. Quando a gente recebe um eu te amo desse dentro de casa, a gente fala assim, hoje não deu, mas amanhã vai dar. Eu não consegui tudo que eu precisava hoje, mas amanhã a gente completa essa parada. Amanhã nós vamos lutar de novo. Agora o problema é quando dentro de casa que a confusão começa. Abraão leva Ló, e Deus avisou, não leva ninguém. Mas coitado do Ló. Se Deus falou para não levar, não vai ser bênção nem para você, nem para a pessoa. Abraão teimoso, levou. E dentro de casa começa uma confusão entre os pastores do rebanho de Ló, os pastores do rebanho de Abraão, até que eles têm que se separar, e aí é uma separação desagradável. E tão terrível, que o Ló perde tudo. Olha o que é a gente tentar fazer algo por alguém fora de uma direção de Deus. O resultado final é que Ló perde a esposa, perde seus bens, e o que vai acontecer com as filhas e tudo mais, uma grande confusão. Então, ouça Deus, não tente ir além. A nossa liberdade está no poder da escolha, no poder das decisões, que a gente tratou bastante isso no mês retrasado. Uma série incrível sobre o poder das decisões.
decidir obedecer a Deus, decidir ouvir a Deus, decidir permanecer em Deus, é liberdade, e é uma forma de crescimento. Quando a gente não ouve, não segue, a gente está sabotando os nossos próximos passos, que o diabo não conhece. Ele não sabe. Lembra que a gente estava falando de Pedro? O diabo não sabia o tamanho do projeto de Jesus com Pedro. Percebia que Pedro estava entre os principais, os mais próximos, mas não sabia o tamanho do projeto. Abraão, o diabo não sabia como as coisas seriam, só sabia que Deus estava chamando ele para ser pai de multidões. E então ele vai tentando sabotar através de brechas, que eu falei hoje de manhã de novo, e venho falando desde que a gente inaugurou aqui. Sabe qual é o problema das brechas? Não é que Deus vai ficar com raivinha da gente, jogar um raio para nos destruir. É que toda vez que a gente quebra a nossa aliança com Deus, não segue na direção que Deus deu, nós damos legalidade para o diabo investir contra nós, nós damos espaço. As brechas é como você, por exemplo, dormir com a porta da tua casa destrancada. É arriscado? Sim. É correr o risco, sem saber o tamanho do problema, porque dormir com a porta destrancada, pode acontecer um assalto, a um homicídio, a um estupro, a um monte de coisa, e pode não acontecer nada. E digo para você que quando não acontece nada é perigoso, porque a gente vai pegando confiança em viver relaxadamente. Afinal de contas não pegou nada, não pegou nada, não pegou nada, não pegou nada. E é assim que muita gente vai caindo e vai descendo de abismo em abismo, porque aparentemente não mudou nada. Eu pequei, eu fiz algo errado, mas não deu nada, e eu fiz de novo e não deu nada, e não fiz nada, e fiz de novo e não deu nada, até a hora que a conta chega e ela vem acumulada. Cuidado com a autoconfiança no errado. Cuidado em não se tornar um viciado nas mesmas desculpas. Cuidado para não se tornar um viciado na mesma mentira, no mesmo engano, na mesma procrastinação. Para que Deus te chamou? Tem gente às vezes esperando, eu e você somos uma resposta de Deus para a vida de alguém. Eu estou aqui ministrando hoje, você está aqui me ouvindo, porque não é só eu ministrar que sou resposta na tua vida, mas você está aqui me ouvindo a resposta que Deus me levantou para o ministério, porque não tem pastor sem rebanho. Pastor não é cargo, não é título, é função. E se não tem ovelha para apacentar, perdeu o sentido da função. Quem entende isso? Perdeu o sentido da função. Deus tem um projeto com Pedro. Jesus está alertando Pedro. Pedro, você acha que Jesus orou só pelo Pedro, gente? Jesus falou, Senhor, eu venho orar a Ti só pelo Pedro. O resto quer mais que se exploda. Tiago e João são gente boa, mas paciência, meu negócio é só com o Pedro mesmo. Vocês acham que foi assim, gente? Lógico que não. Claro que não. Esse lado aqui, ó, tá livre aí, ó, não sei o que não coloca. Tumultua ali atrás, isso aqui, ó, lá de cá, que é ali o corredor, mas tá bom, estou falando. Mas... O Pedro não é exclusividade. A questão não é só com Pedro. A questão é que há algo de Deus específico que Jesus quer e vai fazer na vida de Pedro. E ele já está blindando. Às vezes a gente não entende o porquê algumas direções são mais firmes com a gente e não com os outros. E na verdade, tudo faz parte da visão da grandeza do projeto de Deus com a gente. Gente, quem cresceu ouvindo isso foi treinado. Sabe aquela história de pai, mãe, eu quero... Não, mas fulano vai, mas todo mundo vai. Aí a gente ouve o quê? Você não é? Está escrito na Bíblia, acrescentares de São Rogério. Nós, Pedro, Senhor, mas... Deixa eu te falar uma coisa, o Tiago, o João, o Tomé, ei, você não é nem Tiago, nem João, nem Tomé, você não é todo mundo, você é alvo de um projeto exclusivo de Deus que o inferno não conhece, e Deus vai falar igual ele falou com Abraão, anda na minha presença. Aí o Abraão leva o Ló, pisa na bola, depois o Abraão vai deitar com a Agar, porque a Sara fala, está passando muito tempo, ao invés de ele consultar Deus, ao invés de ele perguntar para Deus, ele vai deitar com a Agar, não deveria também. Deus está dizendo assim,
Deus está treinando Abraão a viver pela fé, a ser patriarca da fé. E o que é ser o patriarca da fé? Um homem que aprende que viver pela fé é como, volto a dizer o Provérbios 4,18, vereda do justo como a luz da aurora, vai brilhando mais e a fé vai crescendo. A fé vai aumentando. Como? Através de cada palavra recebida, revelada e cada conquista. Perceba que hoje tem coisas que eu e você não temos dificuldade para crer. Outras a gente tem. Aí a gente vai avançando em fé, avançando em fé, avançando em fé. Deus diz, o meu justo viverá pela fé. É uma caminhada de encorajamento. E que às vezes nós vamos desprezando ela ao longo da caminhada. E perdemos o melhor de Deus, porque paramos de caminhar. E domingo passado falamos bastante disso. Na vida de fé não há estabilidade. Ou estamos crescendo ou definhando, ou subindo ou descendo. Não tem como, não, eu dei uma pausa aqui, mas eu estou na fé. Não, não deu. Se pausou, começou a cair. Não tem. Anda na minha presença, Abraão. Por quê? Porque a cada passo você é perfeito, você é aperfeiçoado. Essa é mais uma noite que Deus está nos aperfeiçoando. E não é à toa. Deus não está liberando palavra, unção, poder, direção à toa. Deus está nos capacitando para essa semana subirmos de nível, atingirmos novos níveis, sermos fortalecidos para resistir a algo que a gente não resistia antes. Porque aí é um outro erro que a gente comete. A gente pensa que todo crescimento que Deus libera sobre nós, quando fala sobre conquista, é subir de nível, é tudo sobre mais, e às vezes é sobre resistir, às vezes é sobre resiliência, força, perseverança, é Deus trabalhando a nossa estrutura, para então desenvolver grandeza. Você pode dizer comigo, diga estrutura, vem antes de grandeza, porque se você dá grandeza a quem não tem estrutura, vira tragédia. Já viram isso? Gente que não tem estrutura, recebeu algo que não tinha estrutura nas mãos e virou uma grande tragédia. Então, a estrutura vai vir primeiro. E se Deus está trabalhando forte comigo e com você na estrutura, o projeto é grande. Agora vamos voltar lá, o Abraão está sendo aperfeiçoado, mas vamos voltar lá no Pedro, Lucas 22, 31, olha o que Jesus diz especificamente para Pedro. Pedro, Satanás está peneirando todo mundo, pediu para peneirar cada um de vocês como trigo, é com todos, todos estão sendo atacados, todos estão sendo peneirados, porém, com cada um Deus tem um projeto, um propósito específico. E aí Jesus diz no 32, mas eu roguei, contudo supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé o quê? Não vacile. Eu estou doido para dar um spoiler aqui. Portanto, quando tivesse arrependido e voltado para mim, fortaleça quem? Que é isso? Gente, isso aqui conecta lá em João 21. Eu estou coçando para falar, mas eu não vou falar. Eu não falei de manhã. Olha, Elisângela é ousada, né? Eu gosto de gente assim. Em João 21, 3, só por causa da Elisângela, tá? Eu vou falar só para você ali. Sem nada. A Bíblia diz que depois de Pedro negar Jesus e se sentir constrangido e envergonhado, ele volta a pescar. Mas Jesus já tinha feito dele pescador, mas Jesus tinha falado, Pedro, você não é mais pescador para a morte, agora você é pescador para a vida. Domingo que vem eu explico isso aí. Você vai entender melhor. E o Pedro volta a pescar. E em João 21, 3 diz, e os outros discípulos foram com ele. Jesus já está olhando e dizendo, esse cara vai influenciar todo mundo. Se eu der uma estrutura sólida a ele, se eu treiná-lo, se eu prepará-lo, você nunca parou para pensar, gente, pelo amor de Deus, ontem tive uma conversa maravilhosa com alguns irmãos à mesa, a dúvida, pastor, como é que era, e não sei o quê, quem que apareceu, e não sei o quê, e o Caim quando ele mata o Abel, e aí ele sai errante, ele casou com quem? E tal, e aí eu fui falando da Bíblia, gente, tudo que aconteceu no mundo está escrito na Bíblia? Não. Ali tem o resumo do resumo do resumo do resumo.
Vocês acham que além do Pedro, que teve aquela pergunta ousada para Jesus, quem de nós vai trair? Quem? Pedro era o cara das perguntas. E Pedro era o cara dos foras. Quando Jesus disse, eu vou padecer, eu vou isso, vou aquilo, Pedro diz, de maneira nenhuma. E Jesus fala o que para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Vocês acham que só o Pedro cometeu gafe? Hein? Gente, 3 anos e meio. Vocês acham que não tinha uma Elisângela lá no meio? A Silmar, acho que não, né? Jesus, eu acho que... O Vitinho riu, tipo assim, pastor, Jesus era mais seletivo. Gente, a gente é família, a gente brinca aqui, né, Vitinho? Você gostou, Vitinho gosta, né, Vitinho? Gente, vocês acham que teve mais gafe? Teve mais gente que falou bobagem? Teve mais gente corrigido e repreendido? E por que que Jesus deixou registrado, enfatizou, deixou claro de Pedro? Robério, por quê? Porque tem uma estrutura com Pedro que precisa ser mostrada. Jesus está estabelecendo referências. Ei, não reclame dos desafios da sua vida, mas mude, ressignifique, mude a sua visão e fale, se Deus está me permitindo ser uma referência nisso, significa que lá na frente muita gente vai ser abençoada através da minha superação diante desse desafio. Gente, a gente precisa olhar para a Bíblia e lembrar que isso aqui é um livro de um pai apaixonado a filhos, os quais ele espera que leiam, que tomem conhecimento do seu grande amor e cresçam em fé para viver tudo que ele deixou para a gente. Não por acaso, a Bíblia é dividida em 2 partes, 66 livros, mas em 2 partes, Velho e Novo o quê? Testamento. Um milionário morreu, deixou uma herança. Para quem quer assumir sua herança, assumir precisa ser feito o quê? O testamento já está feito. Leitura do testamento. Vamos fazer aqui, vocês nunca viram aquele filme? Gente, nós vamos fazer agora a leitura do testamento. E leitura de testamento, irmão, é B.O. Porque tem gente que acha que ia levar o que... Aí a pessoa tem coragem de chamar lá no particular, falando, não vou estar aqui mesmo, deixa eles se matarem. O que eu não tinha coragem de falar e fazer em vida, depois de morto eu posso fazer. Isso aqui eu vou deixar para o cachorro. Tem cachorro... Gente, eu não aguento essas coisas. Tem cachorro recebendo herança. Vocês já viram isso? Vocês já viram, não? Gente, aqui também é conhecimento. Eu compartilho as coisas com vocês, doideira. Cachorrinho. Cachorro. Fala o nome do cachorro aí, Dani. Se vai receber herança, né? Foi ousado. Nala, você concorda? Isso aqui vai ficar para você. Au! A Nala entendeu bem a parte dela na herança. Agora a pergunta é, você já entendeu sua parte na herança? Pastor, por isso que eu não venho aqui, sabe, essa igreja aqui, para a gente ler Bíblia. Eu falo para ler o quê? Se fosse um restaurante, eu ia falar para você ler o... Mas como igreja, eu vou te encorajar. Aqui a igreja não é fachada, eu não estou querendo manipular ninguém, eu não quero conduzir um rebanho de gente ignorante, tapada, alienada, e que tudo que eu falo eles vão dizer amém, não sabem de nada. Não, eu encorajo você a ter conhecimento para a gente crescer em fé juntos. Juntos. Esse é nosso objetivo em fé. Está registrado aqui, é para a gente. A carta de um pai apaixonado, mas está o resumo. Mais gente com certeza tomou toco de Jesus, eu não tenho dúvida disso. Você tem dúvida? Só que está registrado de Pedro, porque Pedro vai ser referência. Você está num culto hoje, pelo amor de Deus, pega essa aqui porque está queimando meu coração. Você está exclusivamente em um culto. Você podia estar em qualquer lugar, você podia não ter vindo, mas você veio para um culto que Deus mudou a mensagem da manhã para a mensagem da noite, totalmente diferente. O Zé Paulo é testemunha para tratar agora à noite sobre referências. Deus quer usar você como referência. E o que o diabo vai tentar fazer? Contaminar a referência, para envergonhar o nome do Senhor e para corromper quantas pessoas ele puder. Pedro, larga a mão disso e volta a pescar. Você não é digno. É mesmo, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. O que eu atendo de gente dizendo, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço, eu não sou digno. Mas a Bíblia diz que a humildade precede a honra, enquanto o orgulho precede... Quer cair ou quer ser honrado? Humilde.
Só que a gente vai ver Jesus falando, portanto, quando tiver o que, gente? Arrependido. Jesus conhece o Pedro, conhece o Rogério e já sabe até que a gente vai se arrepender. Que coisa linda. Rogério, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou falando para você não fazer isso, você é teimoso. Vai doer, você vai sofrer, você vai pagar um preço alto, mas você vai se arrepender. Graças a Deus. Irmãos, eu gostaria que depois do arrependimento viesse um reset. Zera tudo. Quem mais? Mas não vem. Depois do arrependimento vem as consequências. Porque arrependimento de verdade é provado no fogo das consequências. Davi se arrependeu, mas teve que lidar com um caos na família dele. Mas nunca mais cometeu a mesma bobagem. Pedro se arrependeu e teve que encarar Jesus 3 vezes, olhando nos olhos dele e perguntando, tu me amas? Eu imagino quando Jesus falava, tu me amas, na cabeça de Pedro, sabe aquelas coisas de filme? Vinha a cena dele no jardim, sendo alertado, depois Jesus preso, depois ele negando. Como é que eu vou ter coragem de dizer que eu amo a quem eu neguei, olhando nos olhos 3 vezes? Mas eu me arrependi de verdade. Eu vou encarar o constrangimento, faz parte do pacote de consequências. Sabe qual é o problema? A gente está vivendo uma geração que não aceita passar pelo constrangimento. Você quer ver gente revoltada, é qualquer tipo de correção. E a mensagem hoje de manhã foi muito falando sobre humildade e correção. Humildade e correção. Sabe por quê? Deus está corrigindo a igreja para estabelecer um tempo de salvação, porque Jesus está às portas, gente. Os sinais estão aí, pelo amor de Deus. O mundo está vendo isso. O Brasil está literalmente pegando fogo. E está muito claro que aquele pessoal não estava se importando com ecologia, com ecossistema, com nada disso aí. Era só política. Porque silenciou todo mundo. E o Brasil está pegando fogo. E aí, tem consequências. A gente vê, eu vi uma reportagem, eu não assisto jornal. Pego uma coisa selecionada na internet, algumas informações, porque tem jornal, e se você assistir, você vive em depressão. Aí outra, gente, tem jornal que não é jornal não, gente, só mudou, sabe, o que antes quem fazia era o Leão Lobo, hoje quem faz, eu não vou falar nome para não, é as fofocas dos jornalistas. Gente, fofoca é pecado. Eu estava hoje ouvindo também, que a gente está, agora em outubro vira o ano no calendário judaico, calendário original da terra, calendário lunar. A gente está às portas de Rosh Hashanah, virada de ano. E no próximo ano há uma palavra profética sobre a restauração e estabelecimento dos 5 ministérios proféticos. O próximo ano, no calendário judaico, tem uma palavra profética sobre provisão. Deus está no campo para trazer provisão. Nós estamos nesse tempo agora. O rei está no campo. Quem pegou a série que o Ministério do Shemitah sabe do que eu estou dizendo. O rei está no campo e na virada de calendário é hora de julgamento. E se o rei nos der sentença favorável, significa que tem uma porta aberta para um ano inteiro de bênçãos. Não perde os próximos cultos, porque a gente está no meio desse mover. E eu vou falando um pouquinho em cada culto sobre isso. Talvez eu faça um especial para falar no Rosh Hashanah. E aí eu estava ouvindo um rabino falando sobre isso, hoje também à tarde. Pastor, deu tempo também para atender um cliente, mais algumas coisinhas deu. E aí esse rabino falando, os 3 principais pecados da Torá, da Bíblia, da lei. Você sabe quais são? Homicídio? Não, os pecados capitais. Homicídio? Alguém se arrisca? Outro? Idolatria e prostituição, adultério, que na Bíblia tem o mesmo significado. E o terceiro? Depois você pesquisa, que eu não vou falar também não. Só que tem um que não está entre os 3, mas ele é semelhante, o peso da sua consequência.
Fofoca. Se tem uma coisa que é abominável para Deus, você vai ouvir um rabino dizer algo que a gente falou todas as semanas, e eles vão dizer lá, o pior nível da fofoca é quem absorve, é quem presta ouvidos. Tanto que eles têm uma coisa tão séria assim na lei, que é proibido, é o quê? Ser vizinho de fofoqueiro. Como assim, pastor? Vai estudar. Seu vizinho é fofoqueiro, muda. Sai de perto, porque vai te contaminar. Gente, o povo judeu, a nação de Israel, é grande. É grande território e população, mas são um povo fraco, miserável. Gente, mais de 50% da riqueza da terra está na mão deles. E eu não estou falando aqui sobre dinheiro, eu estou falando sobre posicionamento. Quem honra princípios é abençoado pelos princípios que honra. Isso é inegável. Pastor, hoje o senhor está judaizando a igreja? De jeito nenhum. Mas foi um judeu que morreu por nós. Jesus podia ter nascido em qualquer país. Foi um judeu que morreu por nós. E Deus deixou as leis, preceitos, tudo a partir dali. Então a gente precisa olhar com carinho e respeito. A grande diferença é que a gente já entra na página que o Messias já veio, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou, Ele nos resgatou, Ele fez dos gentios agora o povo dEle, nós também somos povo dEle. Mas a gente vai continuar bebendo da fonte, quem entende isso? Não é porque agora estão distribuindo água para todo mundo, que se eu tenho oportunidade de ir lá na nascente, eu não vou. Quem entende o que eu estou dizendo? Eu bebo da fonte. Então, é tempo de nos posicionarmos e entender que o arrependimento faz parte do pacote de Deus para quem quer crescer. Pedro, eu não desisti de você, mas você vai ter que passar pelo processo do arrependimento, e ele vai causar constrangimento, dor, exposição, perdas às vezes, mas ele vai valer a pena. Agora a gente precisa decidir se a gente quer continuar sendo amigo de fofoqueiro, de gente que distorce tudo porque é contra tudo que está escrito, mas não faz nada, ou se a gente vai decidir andar com Deus. Pedro podia ser mais um que vai ouvir a galera, não, porque tem gente que falou agora que tem um estudo novo que não precisa disso, não precisa daquilo, precisa de um monte de coisa, gente. Mas eu não estou aqui pregando porque eu preciso pregar, eu estou aqui porque eu amo, porque Jesus me salvou, e é tão bom ver Jesus salvando, abençoando mais pessoas, em mim e através de mim, gente. A gente precisa ressignificar nossa mentalidade, não se trata de uma necessidade ou de uma obrigação, se trata de uma aliança, de um relacionamento, de paixão. A maior moeda do mundo, tempo e amor, as maiores moedas, e elas estão ligadas. Você dedica tempo a quem você ama. Quem você ama recebe de você tempo, atenção. A Bíblia diz que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Tem gente que se precisar ficar 2 horas a mais no serviço, fica ou não fica? Mas não fica 5 minutos a mais com a esposa na porta do mercado, no shopping. As irmãs vão gostar de mim agora. Pastor, meu marido chega em casa à tarde do trabalho e diz... Irmão Luiz, sua risada me quebrou agora. Muito bom. As irmãs vão dizer, amor, lembra da mensagem lá do pastor? Ontem você ficou no trabalho 1h30 a mais. Ele fala, por isso que eu quero ir embora, eu estou muito cansado, eu sei. Mas agora me dá pelo menos 5 minutos a mais. Só que 5 minutos de mulher, irmão, é igual a Bíblia diz, um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos. A mulher fala, só 5. Gente, a minha esposa não é nem problema de loja, de roupa. A pastora é quando ela fala que ela vai na Marins Fernando. Amor, eu preciso na Marins Fernando comprar coisa para organizar umas coisas na igreja. Aí eu falo assim, vou levar a Bíblia, a Barça, mais alguma coisa aí, vou responder o WhatsApp que tem bastante. Mas gente, tempo e amor a gente investe onde o nosso coração está. Pedro, Jesus está olhando e dizendo assim, eu sei que você tem um coração que tem arrependimento, eu sei o seu futuro. Ei, Deus te trouxe para esse culto, você podia estar em tantos lugares, Deus te trouxe para esse culto para ouvir essa palavra, sabe por quê? Porque Deus sabe o seu futuro, Deus sabe o que está te esperando na página da frente. Gente, hoje eu comecei falando para você abraçar alguém aí e profetizar uma semana de bênção, foi ou não foi?
Isso não foi estratégia, isso foi inspiração que Deus me deu logo de manhã. Manda o povo se abraçar e profetizar uma semana maravilhosa. E o que está acontecendo? Está tudo alinhando, gente. Essa é uma semana importante para nós. Se move em fé. Se prepara para começar a ouvir os testemunhos. E contar o seu. Pedro, quando você tivesse arrependido e voltado para mim, porque não tem arrependimento sem mudar a posição. Eu me arrependi, né? Eu devia ter feito, não fiz. E aí, você está fazendo agora? Não, não estou, mas eu já me arrependi. Então não se arrependeu. Biblicamente não se arrependeu, por favor. Diz aqui, quando tivesse arrependido e o quê? Arrependimento faz você voltar onde você não devia ter saído. Vem aqui, Zé Paulo, rápido. Só me dá um abraço para me dar confiança aqui. Pronto, dá um abraço. Aí, amém. Deus abençoe. Então fica aqui. Quantas pessoas já procuraram dizendo que ia servir e ajudar no ministério? E estão parados, não estão fazendo nada. Quando se arrependerem, o que eles fazem? Tem que voltar, tá bom, obrigado, Zé. Foi o Zé que falou. Ei, o filho pródigo, quando caiu em si, se arrependeu. Como é que foi demonstrado o arrependimento e o cair em si dele? Voltando para a casa do pai, com humildade. Ei, pai, voltei. Sabe que eu sou filho, não tem ex-filho. Se fosse a geração Nutella de hoje, não, gente, hoje geração enjoada e culpa nossa. Porque a gente que produz gerações, cada geração produz a próxima. Então, a nova geração pode olhar e falar assim: culpa sua, papai. Por isso que Israel em casa é várias. Peraí que a Sandrinha está ali, eu não posso falar, depois eu conto a vocês como é que eu trato. Gente, pelo amor de Deus, não se trata de medir ou de comparar. Se trata de entender que arrependimento vai produzir fruto, e o fruto é voltar. Lembra de onde? Caíste, arrepende, volta às primeiras obras. Tem que voltar. Você está fazendo o que Deus te chamou para fazer? Ou está deixando um irmão sobrecarregado, um pai chorando, triste? O que Deus nos chamou? Qual foi a posição em que Jesus investiu em nós? Jesus investiu em Pedro. Pedro, eu acredito em você. Eu intercedi por você. Gente, pelo amor de Deus, quem fica feliz quando chega na igreja? Aí chega o pastor, chega a irmã Cida. Ô irmão, estava orando por você ontem à noite. Quem gosta que alguém fala? Quem gosta? Quem gosta? Agora imagina, quem fala isso para você é o próprio Senhor. Por favor, me ajuda a pregar, para que você seja mais abençoado. Quem está falando isso para Pedro é o próprio Senhor, Jesus. Imagina, Diane, Jesus chega e fala: Diane, eu orei por você ontem. Aí eu falo assim: Jesus, vou falar igual o centurião de Cafarnaum, você não precisa nem orar, só diz uma palavra e minha vida vira. Jesus precisa gastar tempo em oração, Vitinho? Ele liberou uma palavra, está resolvido. Jesus está dizendo para o Pedro: eu orei por você. Cara, não é possível, vocês não vão entender. Gente, imagina o Pedro: gente, eu vim aqui pregar e o ministério de intercessão está intercedendo por mim. A pessoa fala: quem é o seu ministério de intercessão? Ele fala: Jesus. Chupa, cão. Como diz o outro, cão pira. Eu quero que ele vire do avesso. Quem é seu intercessor enquanto você está aí? Porque precisa de alguém intercedendo para fazer a obra que você está fazendo. Meu intercessor é Jesus, Dani. Ele está me dando essa palavra, gente. Não. Gente, se a gente tivesse saído de casa hoje para vir aqui só ouvir isso, tinha valido a pena já. Por que você está tão confiante que essa semana vai ser uma bênção? Porque Jesus está intercedendo por mim. Mas pastor, Jesus falou para o Pedro, não foi para o Rogério. Só se for outro Rogério que você conhece. Porque esse Rogério aqui foi para mim. A Bíblia diz que ele está sentado à direita, intercedendo pelos seus. Eu sou dele, mas alguém é dele? Jesus está agora intercedendo pela gente, como ele intercedeu por Pedro. Pastor, mas eu errei, eu pisei na bola. Volta! 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 Falei bobagem, fiz bobagem, deixei minha posição. Então só se arrepende e volta, só isso. Pronto, vamos resolver isso. Jesus é muito prático, ele chegava a Pedro: Pedro, vamos resolver isso logo. Eu não faço isso sempre, irmão, mas está no mover, eu vou fazer. Olha para quem está falando e fala: vamos resolver isso logo, vai. Resolver isso logo.
Hoje é o dia, hoje. Aí Jesus ainda vai dizer, quando você tiver se arrependido e voltado para mim, faz o quê? Fortaleça quem? Seus irmãos. Porque um dos frutos de arrependimento é testemunho. Agora tem o testemunho que eu errei, não queria ter errado, não devia ter errado. Mas deixa eu falar uma coisa, o meu erro não foi meu fim. Porque quando o diabo pôs uma placa na frente do meu erro dizendo assim, fim, Jesus entrou na frente da placa e diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu sou o caminho, onde você pôs um ponto final, deixa eu fazer uma rotatória aqui. Volta, filho, porque eu ainda tenho projetos nobres com você. Esse Abrão, lembra que hoje eu li o Abraão, agora à noite, de manhã não, do Gênesis? Ele foi e se deitou com Agar, Deus gostou daquilo? Não, mas aí Deus falou assim, vou mudar teu nome para Abraão, porque era pai de uma nação, mas agora você é pai de multidões de nações, sabe por quê? Porque o meu projeto não diminuiu, nem eu desisti. Se você for homem e tiver caráter para me ouvir, para se arrepender e voltar a deixar eu comandar a tua vida, se prepara, porque eu tenho uma glória maior para revelar na tua vida. Não é seu fim, você é livre para crescer. Quem é livre cresce. E quando você cresce, você fortalece os seus. Gente, você precisava estar, quem não estava perdeu. Em fevereiro, quando eu e a pastora voltamos de Manaus, e num culto de quarta nós temos um anúncio especial. Estávamos eu, a pastora e a Bela, só que o Rogerinho não sabia que a Bela estava junto, e a maioria da igreja não sabia que a Bela estava junto. E a pastora falou, gente, tem algo para compartilhar? Tá, o Rogerinho vem aqui. Aí ela falou, estou grávida. A cara, o rosto, o semblante, a reação do Rogerinho é algo impagável, não tem dinheiro no mundo. Tinha que ter sido filmado com um zoom. Rogerinho ali, gente, a gente tem algo para falar, tá? E o Rogerinho pensando, né? Ganhamos uma casa, tá com dinheiro para comprar o prédio da igreja, só pensando em conquista. Aí, Rogerinho, você continua sendo irmão mais velho, mas vem mais uma pessoinha aí. A pastora, estou grávida, o Rogerinho fez. Na cabeça dele começou a passar fralda de novo, uma criança me enchendo a paciência de novo, tomando as minhas coisas de novo, brigando comigo e eu estando errado de novo. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Mas por que o Rogerinho pensou assim? Me ajuda? Porque ele é maior. Portanto, ele pode ajudar a cuidar do menor. Jesus quer fazer algo grande na minha e na sua vida, mas não é para ensoberbecer o nosso ego, é para a gente poder ajudar mais gente. Você vai me ver cobrar em relação à igreja, ministério, o cuidado em receber as pessoas, o cuidado em servir as pessoas, o cuidado em fazer a obra de Deus da melhor forma e no melhor nível possível, porque nós estamos crescendo, cada um, e se nós crescemos, a gente precisa cuidar de gente, a gente não pode deixar assim. Quem entende o que eu estou dizendo? Pedro, quando você tivesse arrependido e voltado para mim, você já é capaz de fortalecer quem está fraco. Eu já estou vendo domingo que vem você trazendo alguém que não veio hoje. Amém, ó. Opa, já tem mais de 20 que vão trazer alguém. Os outros 80 até o fim do culto vão falar amém também. 18 falaram. Ah, ótimo, está quase na metade. Gente, é propósito. Deus é um Deus de propósito. Põe para mim o primeiro tópico, presta atenção nisso aqui, ó. Presta atenção, valorize. A gente precisa valorizar isso aqui, ó. Valorize quem o quê? Intercede e alerta você. Jenny, nossa, raça chata, nossa, raça mó pé. Hã? É, nossa, pesando na minha, não sei o quê. Valorize. Tem uma jovem ali, eu não vou falar quem é para não expor a Ana, mas valorize quem intercede. Valorize quem corrige. Valorize quem encoraja. Valorize quem está alertando. Jesus vai falar com Pedro: Pedro, eu intercedi por você, Pedro. Às vezes a gente fala: ô fulano, estou preocupado com você. Não, pastor, fica de boa. Gente, não, de verdade. Grande parte
das pessoas que esfriam na fé, desviam, afastam, começaram mentindo para quem intercede por eles, desvalorizando quem cuidou deles. Ô irmão, estou sentindo sua falta, está tudo bem? Está tudo bem, pastor, obrigado. Ô irmão, mas não, pastor, está tudo bem. Passado um tempo, veio uma notícia. Aí, o pior é que tem a cara de pau dizer, não percebeu, coitava? Falei, miserável, percebi que estava com problema, percebi. Só não tinha percebido que você era um mentiroso. Só não tinha percebido essa falha de caráter. Você é uma pessoa tão falsa que diz uma coisa pra gente, faz outra totalmente oposta, está vivendo outra coisa e depois ainda quer jogar a culpa em alguém. Porque, gente, eu não estou falando isso por nenhum caso específico, eu estou 23 anos no ministério, isso é uma das coisas que eu mais vi dentro de igreja. Sabe por quê? Quando a gente erra, a gente quer eleger um, e geralmente a gente quer eleger qualquer pessoa menos. O irmão Luiz não me evangelizou direito, isso que eu não fiquei. Ele evangelizou assim, ele falou, vem. Ele não falou, vem. Ei, a Bíblia diz para não mentir uns aos outros. A pessoa começa a mentir, enganar. E não percebe que ela, como diz no ditado popular, está cavando a própria sepultura. Pedro precisa se abrir com Jesus. Quem está falando com ele é quem ama, é quem intercede, é quem quer encorajá-lo a crescer, é quem quer evitar que ele seja destruído, passe por um processo de vergonha. Então valorize quem intercede e alerta. Mas a gente não gosta de quem nos alerta. Não gosta, gente. Quem é que dirige? E quem gosta, você está dirigindo, alguém fala assim, olha o carro na frente, olha o carro do lado. Nossa, vai devagar, hein? Não, eu vou falar, irmão, porque essa eu tenho que contar, essa aqui eu acho que eu nunca confessei publicamente. Eu amo meu pai, admiro meu pai, sou fã do meu pai, tantas coisas, é um homem imperfeito como eu e você, imperfeito, mas sou fã, amo, mas amo de paixão. Deus sabe quanto. E aí, nós temos uma viagem, eu estava tentando lembrar aqui, enquanto eu fui falando amo, eu fui pescando, né? E aí foi pescando mesmo, foi para Manaus, irmão Marcos. Ei, irmão Marcos, nós vamos para Manaus, hein, irmão Marcos, pescar, hein? Vou levar o irmão Marcos lá, nós vamos junto. E aí eu estou dirigindo lá, tal, daí a pouco meu pai, não sei o quê. Beleza? Ele não costuma ficar falando quando eu estou dirigindo. Daí a pouco ele falou, não sei o quê. Teve uma hora que eu parei o carro e falei, você quer dirigir? E eu tenho muito respeito e honra com meu pai, mas estava passando o limite, eu não sei o que deu nele aquele dia. Algum bicho picou ele lá da Amazônia, o calor, deixou alguma coisa. E mamãe, você está assistindo? Te amo, eu vou te ligar. Você contar para ele, está tudo bem, já está liberado, pode contar, já deve ter contado. Até ter falado, amor, o Rô está falando de você. Ei, chegou uma hora que eu falei, ei, você quer dirigir? Se é uma coisa que irrita a gente, é alguém querendo alertar a gente. Alertar. Mas geralmente, tirando algumas exceções, que tem gente que é chato mesmo, tem gente que é chato. Não estou falando do meu pai é joia. Deus me livre. Honrar pai e mãe, quero morrer bem velhinho, não, Jesus volta antes. Mas tem gente que é chato pra caramba. Mas no geral, aqui nós estamos pegando um contexto de Jesus com Pedro. Quem alerta ama. Quem alerta e intercede ama. Valorize mais. Valorize mais quem tem coragem de falar o não que a gente não gosta de ouvir. Porque gente, para passar a mão na cabeça, gente, é muito fácil. É muito fácil encontrar gente que é bonitinho, isso é uma benção. Mas gente, que isso é uma benção, mas pode melhorar nisso aqui. Vamos lá. Eu não estou falando de gente que tudo, sabe, que nunca nada está bom. Não é disso que eu estou falando, não. Mas cuidado. A gente gosta de procurar para ser amigo e para estar por perto, gente que só fala o que a gente gosta de ouvir. Gente que está sempre aplaudindo, massageando o nosso ego. Tem gente que fala, o pastor não fez do jeito que eu quero, então eu não vou fazer mais. Não faça. Você estava fazendo para mim, dependendo de eu fazer do jeito que você quer, você está enrolado. Gente, você acha que tudo na igreja acontece do jeito que eu quero? Eu vou agora no nível máximo. Você acha que as coisas que Deus conduz, as coisas do jeito que eu quero?
Você está com medo? Você acha que eu domino sobre Deus? Você acha que Deus conduz as coisas do jeito que eu quero? Eu estou aqui pregando? Se Deus não fizer do jeito que eu quero, que Deus não pôs do jeito que eu quero, do jeito que eu quero, do jeito que você quer, você cuida da sua vida. Mas se você quiser a sua vida para a glória de Deus, faz do jeito que Deus fala. Aguenta. Vale a pena. Pedro, quando você se fortalecer, você vai ajudar seus irmãos. Quando você se arrepender, você vai ajudar seus irmãos. A gente gosta de quem fala coisas bonitas pra gente. Gente, quer ver uma pessoa zerar a vida e chegar e falar, nossa, você emagreceu, hein? A gente levanta um altar para a pessoa. E à noite fala, Senhor, em nome do fulano de tal que disse que eu emagreci. Porque quer um elogio, depois dos 30 alguém dizer que a gente emagreceu. Nossa, é melhor ganhar presente quase. Pix e emagreceu é assim, ó, lado a lado. Te fiz um Pix, você emagreceu. Falou, qual que é o valor do Pix? Tanto. Não, melhor falar que eu emagreci. Qual que é o valor do Pix? Tanto. Não, pode deixar o gordo mesmo. Tudo depende do Pix. E de quantos quilos você está falando que eu emagreci. Mas, gente, eu falo de uma forma que você não vai esquecer. É ou não é verdade? Ou a gente gosta de alguém que fala assim, ei, cuida da sua saúde, você está fazendo caminhada. Quantas vezes eu ofereci, eu tenho uma bicicleta ergométrica, eu falo para um, para outro, faz lá, se cuida, faz uma caminhada. Estou preocupado, os outros ficar tudo, eu não sou, eu estou falando sobre saúde, estou falando sobre qualidade de vida, eu estou falando sobre nós vivemos muito tempo com disposição e vigor. Reorganiza a sua vida financeira. Receber um aumento, a primeira coisa que faz não é pedir uma pizza não, é ver, é o momento de pedir a pizza. Então, a gente precisa valorizar quem intercede, quem alerta, desse jeito aí vai dar ruim. A gente não gosta, mas precisa valorizar. Quem entende o que eu estou dizendo? Aí o perigo é a sequência do texto. Olha o que o Pedro responde, verso 33. 33 e 34. Põe aí. Pedro disse, Senhor, estou o quê? Pronto. Gente, eu imagino alguém falando para Jesus, eu estou pronto. Deixa eu já falar, Jesus, eu não estou pronto, continua me preparando. Mais alguém? Mas o Pedro, cheio de si, diz, eu estou pronto. Gente, eu prego a mensagem de manhã, à tarde eu ouço ela de novo para pregar à noite. E a hora que entro aqui, falando, ainda não estou pronto. Mas eu estou dependente de quem eu preciso depender, de Deus. Estou pronto a ir para a prisão e até a morrer ao seu. Ele morreu ao lado de Jesus? Nem assistiu a crucificação, fugiu, correu. O 34 vai dizer assim, Jesus, porém, respondeu, Pedro, vou lhe dizer uma coisa. Hoje, quando? O alerta de Jesus é sobre um perigo ou uma oportunidade para hoje. Para de procrastinar. Para de dizer, depois eu faço, depois. Não, dá tempo. Sabe aquela história do, vou acordar cedo para me atrasar com bastante calma. Que depois eu saio, depois. O modo soneca, vulgo capetinha. Sei lá, com o modo soneca, gente, maior rasteira do inimigo. Depois sai estressado, brigando, xingando, já tem um dia terrível e não sabe por quê. Pedro, hoje, antes que o galo cante, você negará o quê? 3 vezes que me conhece. Olha que ponto. Jesus está alertando sobre hoje, assim como Moisés foi a Faraó falou, pelo amor de Deus, roga o teu Deus para tirar as rãs do Egito. Aí Moisés falou, quer que as rãs vão embora quando? Falou, amanhã. Tá bom, passa a noite com as rãs. Chega de passar a noite com as rãs. Chega de passar mais uma noite no engano, no pecado, na mágoa, com raiva dos outros. Perdoa hoje. Pastor, é difícil. Se não fosse difícil, não precisava estar sendo pregado. Vamos falar a verdade? Se não fosse difícil, não precisava vir de Deus. Qualquer pessoa falando, a gente já recebia bem, com alegria. Tal coisa, legal. Gente, vou falar de coração. O que eu preciso esperar de uma igreja? Claro que seja bíblica, santa, Deus, mas que a mensagem venha tocar nos assuntos difíceis, que eu não gosto. Mas também que venha me encorajar nos assuntos que eu gosto. Quem entende isso? Tem um monte de igreja que desequilibrou isso e atraiu um monte de frequentadores. Quase que eu falo clientes.
Porque não há arrependimento, não há quebrantamento, não há. E eu não estou falando nada específico. Eu estou generalizando um perigo. É só um alerta. Não estou falando de ninguém especificamente. É só um alerta. Amém? Porque a igreja precisa continuar sendo aquele lugar dos assuntos difíceis. Que a gente ouviu de um, de outro, a gente não deu crédito. Aí Deus fala, a gente fala, não, agora Deus falou, então é verdade. Eu preciso perdoar, eu preciso amar, eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso ser correto, eu preciso, é verdade. Quem entende que Deus está tratando? Quem chama Pedro para essa conversa é o próprio Senhor Jesus. Uma conversa difícil. Imagina, chega e fala assim, ó, o diabo está fungando o teu cangote. Gente, você gostou de ouvir? Não. Jesus vem e fala, mas fica tranquilo que eu estou do teu lado. Opa. Então, a gente precisa valorizar. Não, mas o Pedro diz, nada. Olha o que diz Provérbios 12:1, na Almeida Revista e Corrigida. Provérbios 12:1, Almeida Revista e Corrigida, acho que é isso mesmo. Cadê? O que ama o quê? A correção, ama quem mais? O conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é o quê? Um bruto. Escolha o que você quer ser, bruto. Pedro foi bruto, foi ou não foi? Não, eu estou pronto. Resultado, negou Jesus 3 vezes. Que isso não aconteça comigo nem com você, mas que nós sejamos aqueles que amam quando alguém se importa com a gente. Termino contando aqui e vou colocar mais um tópico, mas estava vendo um vídeo ontem da esposa do pastor Márcio Valadão, contando um pouquinho sobre a criação dos filhos. E ela vai falar do André, da Mariana e da Ana Paula. E aí ela fala, ó, o André e a Ana Paula deram muito trabalho na adolescência e tal, aquelas coisas, não sei o quê. Ela falou, a Ana Paula com 19 anos deu uns tapas nela. Porque a educação mais antiga tinha a varinha da correção. Andava com a vara da correção. Aí até engraçado que ela falou, mordia a língua assim de lado. Quando mordia a língua de lado, ele já sabia que o bicho ia pegar. Falou, a Mariana não, a Mariana já era mais tranquila. Aí falou que a Mariana era tão tranquila que teve um dia. Mariana estudava numa escola cristã, de princípios cristãos. Mariana chega da escola, senta debaixo da mesa do jantar. Gente, essa para mim foi meta de vida para filho. Para mim, não tem filho perfeito. Todo filho vai ter suas imperfeições e a gente vai ajudando. Alguém viu já esse vídeo dela falando? Não, né? Que bom. Vou contar em primeira mão para você que não viu. Mariana entra debaixo da mesa e está chorando. Mari, o que foi que você está aí chorando debaixo da mesa? Sabe dessa, Jenny? Você já entrou debaixo da mesa chorando? Não, né? Porque você deu trabalho também, né, Jenny? O povo não sabe, mas eu sei. O que você está aí chorando, Mariana? É porque vocês não me amam, vocês não me amam. Que isso, Mariana? Claro que a gente ama você demais. Vocês amam só o Dedé e a Ana e a Aninha. Por quê? Porque vocês vivem corrigindo, repreendendo, dando bronca neles, e em mim não. Vocês não me repreendem, a Bíblia diz, eu aprendi na escolinha hoje, que a Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. Então vocês não me amam, gente. Eu não lembro do Rogério chegar e falar, papai, é o seguinte, me corrija mais. Me cobre mais. O Zé dizer, vai papai, pode corrigir. Eu não estou lembrado disso. Ei, que ama a correção, ama o conhecimento. Vamos crescer, família de Cristo. Vamos crescer. Põe o segundo tópico para a gente poder orar. Olha isso aqui. Domingo que vem tem mais. Glória a Deus. Cadê o segundo tópico? Deu ruim aí? Quem é livre é o quê? Humilde. E o que mais? Ensinável. Que nós sejamos, como Jesus disse em Mateus 11:29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Que nós venhamos ser livres como Cristo, humildes como Cristo e prontos a aprender, para que a glória de Deus se manifeste na terra através do nosso testemunho. Quem crê e concorda diz? Pode aplaudir ao Senhor.